Leitando Fantasy! Fala, rapaziada! Aí, canal voltando aí com tudo. Pro pessoal que é mais antigo, talvez tenham percebido que a gente ficou uns dias, né? Sem postar nada. Altas lore acontecendo aí nos bastidores, né? Mas, o que importa é que hoje estamos aqui de volta com mais uma gameplay dos Crias, tá? Bom, hoje, infelizmente, Mano Zen, por motivo de força maior, não vai estar presente na gravação. Então vai ser só eu, o bom e velho Mano Psycho 2, né? É o que tem pra hoje. Eu vi uma notícia, né, essa semana, que Chaotic vai voltar, né? Estão querendo voltar aí com um site pra gente poder jogar Chaotic novamente por meus sites oficiais, né? E estão querendo voltar aparentemente com um remaster em HD daquele desenho, né? Do clássico desenho. Quem não assistiu não teve infância, né? Qual foi? Mas enfim, então, aproveitando isso, né? Eu decidi trazer aqui uma gameplayzinha do um Chaotic Recode, tá? Tô aprendendo ainda sobre o game, tá, pessoal? Então, não vai ser aquele pique de gameplay, né? Que a gente sempre trouxe aqui pro canal. Mas é isso aí, né? Então, enfim, esse site aqui não é oficial, tá? Mas é um site muito... É um site bom. Oxe. Tá. Tá. Que... Tá, ok. Mas é um dos melhores sites, né, que a gente tem para poder jogar Chaotic. O pessoal do Recode, eles têm um Discord lá. Uma das poucas coisas do Discord que ainda prestam na atualidade. E aí toda a comunidade postando lá altos decks, altas estratégias, lista de ilimitados, essas coisas assim, né? Enfim. Bom, para começar, rapaziada, eu vou com um deck aqui. É com um deck que o próprio site já entrega, tá? Porque, como eu disse, eu tô aprendendo ainda sobre o jogo, então não sei muito bem como montar estratégias, mas eu vou escolher aqui um deck de Marrilha, que o próprio site já tem, né? Um deck inicialzinho. Ó, já contando a partida. Então vamos lá. Vou tentar explicar mais ou menos aqui o que eu já sei do jogo, tá? E enquanto a gente joga. Aceitar. Let's freaking go. Ok. Tá. Bom, pelo visto... Tá, tá na minha vez, tá? A gente vê aqui no canto, no cantinho superior esquerdo, a setinha apontando pro meu nick. Então isso mostra que é o meu turno, tá? E aí eu posso ativar a habilidade, posso fazer várias coisas. O próprio jogo aqui em cima, ó, ele já te dá a lista das opções que você tem. Então, no momento eu posso jogar um Mute, que é como se fosse um poder, né? Esses poderzinhos aqui que a gente tem. Ativar uma habilidade ou passar a prioridade. Então vou clicar aqui, ó, Pass. E agora o meu oponente vai decidir se ele vai fazer alguma coisa ou não. Beleza, ele também não quis. Então eu vou aqui mover uma criatura. Esse jogo é muito top, tá, pessoal? Ele é diferente dos card games que a gente vê por aí. Por quê? O mapa aqui, ele é meio que pré-definido. Então, quero dizer, eu tenho 6 criaturas aqui nesse modo. E as minhas 6 criaturas sempre vão iniciar nessa posição aqui que eu defini. Só que para eu batalhar, eu tenho que pegar o meu bicho e mover as casas até um monstro do oponente. Então, como se fosse meio que um tabuleiro de xadrez, ou damas, ou coisa do tipo, tá? Então, vou clicar aqui no meu... Como é o nome do bicho? Meu Lamical. E vou atacar aqui. Deixa eu ver. Tá. Deixa eu ver. Tá, vou atacar esse aqui mesmo, tá em frente.
E aí o meu oponente vai dizer se ele quer fazer alguma coisa. Então agora a gente vai iniciar as batalhas. Aqui já tá acontecendo a batalha, tá, pessoal? E aí eu tenho que escolher a ordem das habilidades que eu vou ativar. Então, porque o meu monstrinho aqui, ó, ele tem uma habilidade de Fireproof. Então ele vai tomar menos 10 de dano de fogo, menos 10 de dano de água. E o diferencial desse deck, que é essa terceira habilidade, que é quando essas criaturas batalham, eles ganham contadores de Mildic, né? Que são essa bolinha aqui em cima. E aí, basicamente, eles vão fazer várias coisas conforme eles ganham, acumulam desses contadores. Então, vamos lá. Vou ativar aqui, tal. Deu ok aqui nas habilidades. Aqui no canto você tem a lista dos poderes que foram usados. Que é o poder de um item. Ok, deixa eu ver. Tudo, tá? Então vou dar pass. Eu acho que acho que teria sido uma boa ideia eu ter revisado um pouco as regras antes de vir aqui. Mas, enfim. Ou melhor, revisado o site, né? Que eu lembro, as regras eu tenho mais ou menos em mente, mas tô penando um pouco pra lembrar como o site funciona. Mas não tem problema. Não tem problema, é assim mesmo. E aqui, ó. Olha que interessante, pessoal. Quando as criaturas vão batalhar, a gente tem um deck só com as cartas de ataque, tá? E aí, no seu turno, você vai ter duas cartas de ataque na mão, que são essas aqui. E aí você vai escolher uma delas pro seu personagem usar, né? Pro seu monstro usar. No caso, por exemplo, ele usou aqui, ó, Psycho Drain. Esse número maior aqui é o dano do ataque, então esse ataque causa 0 de dano. Mas ele faz com que a minha criatura perca 20 de poder, tá? E aí esses atributos aqui que todas as criaturas têm. Coragem, poder, sabedoria, velocidade. E vai ser usados principalmente para definir quem vai atacar primeiro. E algumas habilidades, né? Que as cartas possuem que giram em torno disso. Bom, ele escolheu o ataque dele, agora é minha vez de escolher o meu. Deixa eu ver. Tá, então vou usar esse aqui, ó. Flood Force, que vai ter um dano de 15 se eu tiver se meu monstro tiver o elemento de água. Ele tem o elemento de água, que são esses ícones aqui à direita. Então vou usar isso aqui. Pá. Ah, não, perdão. Agora eu tenho que usar um Mildic ou uma habilidade. Não vou usar nada, então vou só passar. Agora tem que esperar a vez do oponente. E aí, provavelmente quando ele fizer... ó, ele ativou já uma... Olha, ele já ativou uma habilidade aqui. Tá, entendi. Bom, então aqui, pessoal. No momento anterior, ele tinha zerado a minha força, para ficar com 0. E agora, ele ativou a habilidade do monstro dele, de uma das criaturas dele. Que é o seguinte. Ele vai tirar duas dessas magias, dois desses Milds, para destruir a minha criatura. Olha só que legal. Então agora eu vou ter que ver se eu tenho algo que possa responder a isso. E eu acho que eu não voltei, rapaziada. Acho que aqui eu vou fazer o L, hein?
Eu vou fazer o L. O monstro vai de base. Morri. Que legal. Agora eu posso mover a criatura. Let me guess. Vamos mover pra cá, só pra passar. Aí, pessoal, cada turno só tem uma batalha, tá? Por sinal. E aí a gente vai sempre se alternando nesses papéis, né? De quem se move, quem ataca. Quando ataca, se vai usar magia, um Mildic no caso. Aí eu ativo o Mildic, meu oponente pode decidir se ele vai responder com outro também. Que assim vai. Aí enquanto ele pensa, né? Explicar um pouquinho melhor sobre os Mildics. São essas 6 magias aqui, tá? Que estão disponíveis a qualquer momento. Eu não tenho como saber quais são os dele. E ele não tem como saber quais são os meus, né? E aí, para ativar, você gasta esses contadores aqui azuisinhos, ó, em cima da cabeça das criaturas. No caso, só esse monstrinho aqui tá com contador de Mildic, então eu não poderia ativar nenhum desses. Aliás, eu poderia ativar esses dois aqui, ó, que tem custo 1. Mas se eu não estivesse sendo absurdamente massacrado, a ideia seria dessas criaturas ganharem um monte desse contador de Mildic aí. Poderia usar qualquer magia aqui com qualquer um desses bichos, mas, né? Enfim. Pra vocês aí deve estar confuso pra caramba, né? Eu sei porque eu tive também essa experiência de tentar aprender o jogo pelo YouTube. E geralmente o pessoal usa esse site aqui. Ele é bem dificilzinho de você entender no início. Mas quando você começa a jogar vai ficando um pouco mais claro. Eu tô meio confuso hoje, tô meio bocoloide, mas é porque faz uns dias que eu não jogo, né? Talvez semanas, talvez questão de meses. Mas é isso daí, rapaziada. 20. Enfim, é um jogo bem detalhadozinho, tem várias nuances nele. E eu aconselho muito, é bem divertido de aprender e tal. O universo também do jogo é bem interessante. E eu recomendo para vocês o canal do Cremes, ou Extra Cremes. É um canal aí, acho que não lembro quantos inscritos tem, mas conheci ele recentemente, é bem maneirinho, tá? Ele fala de Chaos, fala um pouco de Yu-Gi-Oh! Também, e outros games. E aí é um campeão brasileiro de Chaos, né? Então, o cara manja de deveras. Pronto, tá, agora sim. Eu comprei uma carta de ataque, tá? Por isso agora tem 3 cartas aqui no canto. Eu vou escolher uma delas pra causar dano. Aí volto a ficar com 2. Aí posso usar alguma habilidade se eu quiser. E aí eu vou perguntar pro meu oponente o que ele quer fazer em resposta. Nesse momento eu não sei como vai ficar o som. Eu gravava com um fone, né? Mas no momento estou sem. Então, eu espero que isso fique pelo menos audível. Minimamente audível. Pass. Ok. E agora, pessoal. Eu usei minha carta de ataque, ele usou a carta de ataque dele.
Pontos de vida foram descontados aqui, tá? Mas ainda sim tem criaturas de pé. Então, uma vez que uma batalha inicia, a gente vai trocando golpes até que um deles inevitavelmente morra. Olha só. Isso é interessante. E aí, basicamente, vai perder quem ficar sem nenhuma criatura. Não é um jogo que tem pontos de vida ou coisa do tipo. Que falta faz Daniel Zen para comentar nessas horas, não é verdade? What is this? Yes. Sentido. Ó, Degeneratus. Tá, a criatura vai perder 25 de todas as minhas disciplinas. Tá, esse aqui é mais uma caixa de ataque que não vai me causar dano diretamente, tá? Porque não tem dano base. Tem 5 números aqui em cima, no topo da carta. Esse 0 aqui seria o dano geral. Um dano que qualquer criatura causaria usando esse ataque. E esses outros 4 ícones do lado é o seguinte. Cada um desses ícones é destinado a um elemento. E se a criatura tiver aquele elemento, ela causa aquele dano a mais. No caso, essa carta não tem nenhum elemento, então nenhum dano adicional e nenhum dano base. Eu vou passar. Agora essa minha carta aqui, por exemplo, ela tem um 0 ali no início, que indica que ela tem um dano básico de 0 e 5 de água. Então, se a criatura que estiver usando essa carta tiver o elemento de água, ela vai causar 5 de dano automático, né? E aí ela tem esses efeitos secundários que, se eu tiver mais contadores do que o meu oponente, ela vai causando progressivamente mais dano. Então, basicamente, essa é a minha ideia. Mais uma vez ele vai usar a habilidade dele, ó. Esse monstro aqui. Ele vai perder duas magias e vai destruir o meu monstro que tá zerado ali nas disciplinas dele. Que são esses atributos. É um jogo que mescla um pouco de tabuleiro, um pouco de RPG, um pouco de card game. Infelizmente não tô conseguindo aqui dar uma partida à altura para vocês terem ideia do quão esse jogo é divertidíssimo. Mas confia no Doge que é bem maneiro, bem maneiro. E finalmente tá voltando, né? Foi o maior bafafá dos games, os bastidores por trás do Chaotic. Então, há muitos anos que tentam voltar com a franquia, mas nunca dá certo, né? Resumidamente, por conta de problemas de direitos, de contratos. Eu vou ter que mover uma criatura. Aproveitar esse aqui. Pois é. E aí, inclusive, já aconteceu de um cara que era meio que o criador, o principal figura aí do Chaotic, da entrevista dizendo, não, a gente vai voltar com uma franquia tal dia. A gente vai voltar com a franquia este ano. E nunca voltava. Isso aconteceu várias vezes, tá? Várias vezes. No mínimo duas, talvez mais que três.
Então, o fato que esse ano terem praticamente confirmado com data novamente, é o que tudo indica vai pra frente, é impressionante. Eles postaram lá no site com uma contagem regressiva. E aí, até então, o pessoal tava meio, não sei. Será que vai? De novo? Tá bom. Ninguém tava botando fé. Terminou a contagem regressiva. E aí, ó. Todas as notícias lá bonitinho. Todo o, o artigo explicando como é que vai. Como é que vai voltar. O que é que vai ter. O que, é que não vai acontecer. Então vamos começar voltando aí. Com um site oficial pra gente jogar. E também com um desenho. E aí, quem sabe, não voltam também a vender as cartinhas, né? Que pelo que eu me lembro, nunca chegou a vender no Brasil. Então é muito difícil conseguir essas cartas originais. E quando se consegue é por aqueles preços absurdos. E uma coisa interessante, ó, que eu acho que tentou ser diferente dos outros, é que as cartas vinham com um código no verso, na própria carta. Cada um tinha o seu código específico. E você poderia digitar esse código no site oficial que tinha antigamente. E aí você, dentro do jogo, ia ganhar aquela mesma carta que você tinha eh, na vida real. O plot é que às vezes você poderia escanear, que como chamava esse processo? Escanear o monstro. E ele vinha com algumas variações. Ele poderia vir um pouco mais forte em uma habilidade do que um outro monstro escaneado através de outro código. Porque é como se você tivesse acessado aquela criatura em momentos diferentes da jornada dela. Então talvez você tenha feito o escaneamento em um momento que aquela criatura estava mais forte. Ou ao contrário também, você pode ter tido contato com aquele ser quando ele estava enfraquecido por algum motivo. E isso acontecia muito no desenho também, inclusive. Os personagens tinham que explorar o mundo do Chaotic e morri. E escanear os monstros, né? Como se fosse uma Pokédex. E aí, se o monstro estava doente, quando eles fossem jogar o Chaotic, eles iam se transformar naquela criatura. E eles iam estar debilitados, porque eles tinham o código do monstro doente também. Tá, agora é a vez dele, vou passar. Aqui basicamente não tem muito o que fazer mais, tá, rapaziadinha? Geralmente os monstros aqui da frente são os melhores pro combate. E conforme você vai chegando nas linhas de trás, são os monstros mais de suporte. Então, só questão de tempo agora, tá? Até poderia dar um desistir aqui, mas não vou não. Vou jogar aqui só pra... Só porque sim. Só pra ter vídeo. Bom, se bem que eu acho que já deu um tempinho legal. E também não é como se fosse a primeira vez que a gente abandona uma gameplay pela metade, né? Não é mesmo? Tá. Não vou nem pensar muito não, porque não vai fazer diferença. De qualquer forma.
o monstro que já morreu. Não, tá aqui em cima, tá aqui em cima. Yes. Certo. Acho que posso dar um exemplo aqui, ó. Usar o meu só pra... de exemplo. Vamos supor que eu escolhi usar esse aqui, ó. Agora eu vou escolher um alvo pro meu monstro. Aliás, um alvo pra minha magia. Vou escolher esse daqui. E agora eu tenho que escolher alguém para poder pagar o custo. Isso é interessante. Independente de quem esteja recebendo bônus ou debuff ou qualquer que seja o efeito do Mildic, qualquer uma das criaturas pode pagar o custo. Mas aquela criatura tem que pagar o custo ela sozinha, né? Esse aqui só custa 1. Então o próprio monstro que tá batalhando poderia pagar esse custo. Ou eu posso mandar esse aqui de trás pagar esse custo. O que não poderia, por exemplo, se eu precisasse de 2 contadores para usar essa magia, ou Mildic, se você preferir, eu não poderia fazer esse aqui pagar 1 e esse aqui pagar 1. Não. Se o custo é 2, uma mesma criatura tem que pagar o 2. Então, eu vou usar esse aqui nele mesmo. Só para dar um pequeno bônus, mas não vai fazer muita diferença. Na verdade, acho que é um debuff isso aqui. Reckless 5. Eu não sei se é pra causar mais 5 de dano ou se eu sofro mais 5 de dano quando eu ataco. Assim como no Magic tem muitos esses termozinhos, né? Recklessness, por exemplo, que é um... A carta não vai dizer o que é isso. Eles esperam que você já saiba o que essa habilidade significa, basicamente. Seriam palavras-chave, né? Por assim dizer. Ó, já matou o meu. E agora vamos mover. Eu não posso forçar outra batalha, porque já aconteceu uma. Então só mover aqui pro lado e encerrar. Aqui, rapaziada. Essa cartinha verde aqui no canto é carta de local. Todo mundo tem 10 cartas de locais. Aí a gente embaralha. E aí é aleatório o local que vai se passar cada turno. Mas no início de cada turno, o jogador da vez puxa a carta de cima de local e aí vira para cima. E aí a carta de terreno vai dizer o seguinte: ó, quem tiver, vamos supor, mais inteligência ataca primeiro. Quem tiver mais sabedoria ataca primeiro. E também pode ter outros efeitos, além de decidir qual das criaturas vai bater primeiro, por exemplo. E aí é o seguinte: tá acontecendo aqui a batalha. É como se ele estivesse lutando nessa localidade aqui. Quando terminar essa guerra e o turno passar, aí vai. Essa cartinha aqui vai para a pilha de descarte. E aí uma nova carta de campo vai ser puxada. Então, na prática, é como se fossem vários conflitos acontecendo entre esses guerreiros, né? Em vários locais diferentes, mundos diferentes. E cada terreno exige uma espécie de adaptação diferente, né? Isso é bacana. Quando um jogo ele cria todo um contexto para aquelas para cria um contexto para para esses duelos que acontecem entre as criaturas de papelão. Eu sei que em Magic tem algo parecido.
quer dizer, parecido no sentido de que os jogadores que estão lá trocando cartinhas, eles têm um pequeno roleplay, né, de fundo. Se não me engano, eles representam espécies de magos ou pessoas poderosas que viajam por diferentes dimensões, catalogando ou como é que eu posso dizer? Capturando, entre aspas, as várias criaturas que existem. Que são as criaturas do jogo que estão presentes nas cartas, não é? E agora vamos para a batalha final. Isso já é algo que não tem no Yu-Gi-Oh!, por exemplo. Meio que é só você e seu amigo lá jogando cartas e vendo quem é o melhor em monstros de duelo. E é isso. Mas esses outros jogos gostam de criar meio que uma historinha, né, de fundo. Isso é legal, isso é bacana. Isso dá uma dimensão maior para aquele jogo. E é um charme de fato. Try Liquid. Rapaziada, eu tô meio sem assunto aqui. Tô sem minha equipe também. Mas o importante é que eu consegui aqui passar essa mensagem, né, do Chaotic, que eu espero. 5 pessoas que gostam de Chaotic no Brasil. Agora acho que vão ter menos 10 pessoas interessadas nisso. Depois dessa gameplay tenebrosa. Mas a minha parte eu fiz. O importante é a intenção. Eu acho. Se por algum milagre alguém, de algum modo, se interessou por alguma coisa do jogo, pelo que eu falei aqui, dá uma passada nesse canal que eu falei do Cremes. Extra Cremes. A escrita é literalmente como você escreveria creme, como em creme de leite. Você escreve só um extra na frente, ou bota aí cremes, Chaotic, cremes Yu-Gi-Oh! Pra você achar o canal dele, porque senão só vai ter vídeo de receita de molho, de creme, de tudo quanto é tipo, obviamente. Aí lá sim vocês vão ter informação sobre como esse jogo realmente funciona, tá? Vamos ver o que é que faz sentido, o que é que não faz sentido, e se vale a pena dar uma chance ou não. Pronto. Aqui já acabou, tá? Todos os meus monstros foram liquidados. Vou clicar aqui em Home para voltar no menu inicial. E por hoje foi isso daí, tá, rapaziadinha? Pelo que eu vi, esse site aqui vai ser derrubado quando estrear finalmente o site oficial. Se eu me falha a memória, lá para outubro é que deve ser postado isso daí. Então quis fazer aqui o meu registro, né? Enquanto ainda é tempo. Aproveitando esse hype para falar desse jogo que eu mal conheço, já considero pacas, tá? Quem quiser dar uma olhada aqui, ó, site Recode. Você só tem que logar com o seu Discord, tá? Não tem como logar por e-mail ou qualquer outro e-mail, tem que ser especificamente tua conta do Discord. Já vai vir aqui com alguns decks
Então, é isso, tá? Valeu, falou e até, até mais.